Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Que bom ter você de volta aqui. Esse eu Tô na Pista, no canal Universo Equestre. Não esqueça, você que está no meio, neste universo, e tem algum produto, algum serviço para vender, entre em contato com a nossa equipe. Nós vamos ter o maior prazer em divulgar sua marca, em levar seu produto e atrelado a grandes personalidades do hipismo brasileiro. Alguém que já fez algo importante ou alguém que ainda faz algo importante. Este é o objetivo do Tô na Pista, levar cultura e, principalmente, salvar a história, criar um banco de imagens daqueles que são super importantes no esporte. César Almeida, que prazer ter você aqui. Você era uma das primeiras pessoas que eu queria convidar, mas você sabe, nós somos um canal que tem dificuldade de rodar o Brasil ainda. Ainda. Temos que ter grandes patrocinadores para a gente conseguir viajar. Você viu aqui a equipe, não é pequena, a gente tem que conseguir. Cezinha, sempre brinco aqui com as pessoas dizendo o seguinte: em que momento você foi comprado, simplesmente abduzido pela paixão pelo cavalo? Então, Monzon, você é uma pessoa que acompanhou bastante a minha carreira, né? Nós estudamos juntos no Colégio Militar, aqui no Rio de Janeiro, foi uma época muito bacana da minha vida. Na verdade, eu sempre gostei muito de cavalo, minha família era grande e meu pai sempre deu esse suporte para todos. E ele sabia que eu gostava de cavalo, então ele me proporcionava isso. Então a gente ia para final de semana, férias, onde a gente ia, ou para a praia, ou para o campo, ele dava um jeito de arrumar um cavalo para mim. Certo. E eu ficava no cavalo, eu gostava. Ia para o estábulo, ficava, eu de criança, todo mundo na piscina brincando, eu nos estábulos com os cavalos. E era uma coisa que foi criando ali. Até apareceu a oportunidade realmente de eu poder vir estudar no Rio de Janeiro, aqui no Colégio Militar, e aí, aquele primeiro momento da gente no Colégio Militar, qual arma que você vai... Então, é lógico que eu vou ser de cavalaria, cavalo é cavalaria. Meu pai deu um jeito ali e eu fiz o teste para cavalaria e passei, certo, porque eu já montava, e passei. O Adenilson fez o teste para a gente, na época, e foi aí que eu comecei realmente a não só apaixonar, mas seguir uma carreira e entender que existia uma carreira, né? Sim. E tinha, porque naquele momento, nós estamos falando de muito tempo atrás, então a gente não sabia muito qual era o esporte e tal. O Exército ele dá muito suporte para o esporte de maneira geral, e ele me deu esse suporte todo no hipismo, e ali eu comecei a minha carreira, com a ajuda de grandes amigos como você e o Adenilson. Que isso, Adenilson, Sargento Adenilson, na época dava pra gente a tal da Carrière Geral. O dia do sofrimento, sem sela, sem estribo, toca, montar. E uma forma muito engraçada de comunicar com a gente, né? Muitas das coisas que eu me lembro até hoje vieram do conhecimento do grande Sargento Adenilson. Muito legal, foi muito legal. Uma fase muito boa, né? Tinha o Sérgio Stock também na época conosco, né? E também ajudou, Ney Bogossian, então, eu era mais jovem ali começando e tal, mas graças a Deus eu consegui evoluir rápido ali, entrei logo na equipe também. Isso. E logicamente, como todo mundo passa, tem uma novidade e tal, enfim, e a gente foi seguindo a carreira. E você era dos poucos que tinha um cavalo lá, o Quebec, eu cheguei a montar nele um pouquinho. Quebec, esse mesmo, exatamente. Então, meu pai ficou muito amigo do Adenilson e também, na época ali, a gente ficou muito amigo na época ele era capitão Fernandes. Fernando. Fernando. General Fernando Galvão hoje. Isso, então. E aí a gente ficou e teve essa situação ali de meu pai comprar um puro sangue inglês, o Quebec, né? E aí viram o Adenilson, como era um bom cavalo, ele entrou no esquema do colégio e acabou servindo, quer dizer, eu montando, todo mundo, você até montando ele, o próprio Adenilson, enfim, ele acabou servindo um pouco ali o colégio e fez a alegria de todo mundo. Era um bom puro sangue. Na época era muito comum isso, né? Muito comum. Cavalo. A opção que nós tínhamos era comprar cavalo na Argentina, né, na fronteira, ou nos Jockeys Clubs. Não havia uma base de criação de cavalos no Brasil.
Tinha um famoso também, só te interrompendo, o cavalo o fantástico cavalo do Adenilson, ai, me fugiu agora. Fandango. Claro. Eu tive o prazer de montar, você montou também, um cavalo bastante. que foi um espetáculo na vida da gente. Era a minha paixão, a paixão de todo mundo. De Era todo um cavalo mundo, ganhador, um cavalo interessantíssimo, pequeno, muito forte. E eu cheguei a fazer 1,40 m nele, saltei carioca de júnior aqui. Mas o engraçado, quando a gente ia para Amman competir, o Adenilson sempre teve essa ideia da equipe, né, de criar esse grupo. Isso. E como teoricamente o Fandango era o melhor cavalo, para formar a equipe ele botava outro cavaleiro no Fandango e me dava Fúria, que era uma régua mais delicada, que exigia muito mais de mim. Mas era super interessante. Nós fomos 5 vezes campeões por equipe lá na Amman, porque eram 2 temporadas, uma na Amman e uma no Colégio Militar, onde os cadetes vinham. Isso. E na nossa época ainda tinha o CPOR, que era bem forte, vários cavaleiros saíram de lá também. Quando ia para Amman, a gente ficava satisfeitíssimo, né? Uma coisa maravilhosa. Competir fora de casa. Competir fora de casa. Na Amman, tá lá dentro. É uma coisa, na época ainda, com a idade que a gente tinha ali, né? Dos seus era uma 18 aventura. Era uma aventura, muito legal. Sem dúvida. Bom, passado o tempo de Colégio Militar, você volta para São Paulo, que era a base do teu pai. Isso, exatamente. Volta a São Paulo, meu pai, como sempre, ajudando bastante e tal, ele consegue um contato numa hípica que chamava Hípica Paineiras, da Iara, que na época era da Iara e do Ciro, e aí ele me apresenta, me leva lá para poder, e me apresenta como profissional. Ó, meu filho gosta de cavalo, ele queria dar aula na escola, ele queria tal, não sei o quê. Eu estava ali meio, né, perdidão e tal. E aí, logicamente, aquela situação toda que a gente conhece tudo, as pessoas não tem ainda uma situação, não conhece ninguém, então não quer pagar, não quer fazer nada. E aí, depois de algum tempo, eu descobri que meu pai pagava meu salário, não sabia. Então, ela me dava um salário, que eu não lembro quanto era, e era um salário... Era repassado. E era repassado. E aí ele falava, eu te pago, você paga para mim, mas não fala que sou eu. E eu descobri isso depois de uns 3, 4 anos e tal, quando eu acabei realmente conhecendo bastante, aí tomei... condição ali, conta de todo o manejo inteiro, e aí fiquei bastante tempo ali com eles, até quase comprei a propriedade, aí a Yara acabou os filhos dela também, o Lico e a Adriana saindo do esporte, e eu continuei um pouco ali, enfim, depois acabei arrendando o manejo dela depois de alguns anos, fiquei praticamente uns 10 anos lá como proprietário, como Aras Paineiras, e até, lógico, um amigo nosso, o Zé, comprar a propriedade. Hoje é na Granja Viana, mas é um outro centro de treinamento. Com outro nome. Com outro nome. Perfeito. É nessa época que eu te via com aquela eguinha fast food, ganhar todas as provas de velocidade, era essa a tua base? Essa égua foi uma égua muito importante na minha vida, como, né, você mesmo falou. É uma égua que eu era apaixonado nela. Eu acho que nesse meio, logo que eu voltei, eu ainda fui para o interior, fui dar aula, fomos tentar ganhar dinheiro por ali. E aí, todos nós. Sabe, estava tentando de qualquer jeito. E aí fui lá para Jacareí, né? E também Mogi das Cruzes e tudo. E essa égua, a fast food, eu era apaixonado por ela. E era de um amigo nosso também. E lógico, como todo mundo, a gente era apaixonado, mas eles também queriam muito que a égua fosse montada por grandes cavaleiros. E eu, na época, não era um cavaleiro de expressão ainda naquele momento e tudo. Então, lógico que eles me davam a égua para soltar. Eu dava aula para menina e tal, não sei o quê, mas o sonho deles é que a égua fosse desenvolver grande e mandaram ela para o CEPEL. Certo. Mandaram ela para o CEPEL. O Bernardo montou, o Pedro Paulo montou, acho que o Vitor chegou a montar aí também, tudo, e ela ficou uma época lá. Enfim, andou bem, mas não deu certo, não sei porquê e tal, e voltou. Nisso eu acabei saindo da Paineiras, saí do interior e tal, e fui para uma outra fase que eu fui ali para o Delfim Verde, lá em São Paulo, certo, que é um centro também de treinamento ali. E nessa época eu estava um pouco sem cavalo, aquela coisa toda, e esse rapaz me ligou e falou, puxa, a fast food está solta. Eu falei, mas está solta? Por que ela está solta? Não, deu um problema, tal, aquela coisa, ninguém fala o que tem, deu um problema, mas eu adoro ela, tá, me compra ela. Eu falei, não tenho dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para nada. Não tenho dinheiro para comprar e tal, não, mas me compra e tal, eu vou te mandar. Aí pegou e mandou a égua, e realmente a égua estava
destruidinha, né? Mas eu adorava, e aí fiz, então não sei o quê. E aí um dia cheguei na minha mãe e falei, mãe, a senhora tem que me ajudar. Eu preciso comprar e tal, não sei o quê. Enfim, comprei. Minha mãe emprestou o dinheiro, eu comprei ela pela, sei lá, 1/3 do que ele queria, do que ele queria, porque ele queria vender muito e tal. E eu peguei a égua e recuperei. E aí foi essa fase que eu ganhei muito. Começou a ganhar tudo, ela era mais rápida em você, uma eu árabe ganhei, espetacular. Acho que ela não tinha coluna, Monzão, porque ela soltava o pé de um jeito, a mão dela era um pouquinho pendurada, mas se afastava, não tinha problema. Mas o pé dela era uma coisa fantástica, e rápida, brava e tudo, né? Eu ganhei com ela naquela época, você vai lembrar, tinha muito carro de prêmio, né? E eu ganhei com ela 6 carros. Que espetáculo. Nessas provas mais baixas, tinha essas provas de 1,30 m, né? 1,20 m, 1,30 m, tudo que tinha, eu entrava e ela... Valesse um carro, uma moto, lá ia sozinha. Que égua. E ela foi uma das éguas que realmente, um dos cavalos de início da minha carreira, ali, muito importante. Quando acontece assim o primeiro realmente contrato importante, que você começa a aparecer nos grandes prêmios, quem foi assim o teu primeiro cara a dizer, eu acho que esse cara tem condição de pular? Então, esse foi, na verdade, começou ali com esses cavalos que a gente foi aparecendo, tal. Tinha um cavalo que eu acho que você não vai lembrar, chama Giant, eu chamava, né? Ele era muito grande, um cavalo bem grande, tudo, potentão, franco, mas aquele cavalo molão e tal, mas ele era muito potente. E esse cavalo eu comecei a usar ele como era de um cliente, e ele queria que eu aparecesse um pouco, e eu comecei a saltar grande com esse cavalo. Ele fazia falta, mas saltava grande. Sim. Foi o primeiro campeonato brasileiro de sênior top que eu fiz, foi com esse cavalo. Tudo bem, terminei com, sei lá, 100 pontos, mas terminei. O objetivo era fazer, e o cavalo me levou isso até o final. E aí começou a dar essa coisa. Eu tinha fast food que eu ganhava prova de velocidade, fui na prova grande lá, e aí começou a chamar atenção um pouco, né? E aí foi entrando tal, foi quando o Adalto me viu ali do Ara Salamandra, e aí acabou me contratando para montar os cavalos dele. Foi a primeira oportunidade que eu tive em saltar o primeiro Pan-Americano de 2003 com o Chapman Rouge. 2003. 2003. Já se vão 21 anos. Exatamente. Então foi uma coisa assim, ele me viu ali e tal, viu? Ele já estava com os cavalos bons, ele tinha vários, tinha o Limerick, tinha outros cavalos bons. E aí a gente entrei um pouco nesse circuito. E aí, como deu o primeiro Pan-Americano ali, que deu aquelas seletivas, e foi uma seletiva tumultuada, como sempre né? Aquelas, natural. Não tem como ser tranquilo. Não tem como ser tranquila. E aí, enfim, aí eu fiz as seletivas e foi ali na Hípica Paulista, enfim, acabei classificado e fui para o primeiro Pan-Americano com o Chapman Rouge em Santo Domingo. Foi um dos melhores, por incrível que pareça, dos melhores Pan-Americanos que eu tive, dos melhores jogos, porque a gente foi no comecinho do Pan-Americano, eu fiquei exatamente 25 dias lá dentro, porque os cavalos tinham que aproveitar a viagem do caminhão, né? Do avião, desculpa. E aí, então foram os cavalos de adestramento, de salto, de CC, foi tudo junto, e eu acabei indo e fica eu e todo mundo, entendeu? E foi muito legal, porque era um ano ali, a gente tinha muita proximidade ali de todo mundo, tinha a Tina Onassis junto, Doda junto. E uma responsabilidade danada, porque o Brasil vinha de 3 medalhas de ouro seguidas por equipe, e lá vocês foram... Lá foi bronze. Bronze por equipe, exatamente. Foi também, os cavalos infelizmente machucaram, muito calor, vários problemas, como tem em todos os jogos ali e tudo, e a gente acabou ainda fazendo a medalha por equipe, a medalha de bronze. Mas assim, nos jogos foi muito legal, porque eu conheci vários atletas, conheci o Bernardinho, conheci o pessoal todo do vôlei, então fiquei lá envolvido com todos eles, esse momento nosso lá com o Doda foi muito legal também, entendeu? A própria Karina, o Bernardo, exatamente, a Karina e o Ian Peter, também o primeiro Pan-Americano dela naquele momento, né? Então foi uma coisa ali onde eu acabei ficando bem próximo de todos eles e da família Gerdau. Exato. Né? Aí o Dr. Jorge, depois disso, acabou me dando um suporte e aí a próxima história. Do próximo Pan-Americano, que foi 2007 no Rio. Que foi 2007, que é uma outra história muito legal. Saímos daquele Pan-Americano e tudo, tal, voltamos, aí botamos a casa em dia e tal, e logo nisso eu estava com singular.
O singular, Joter, ele foi uma história muito legal. O Dr. Jorge chegou num dia, num Best Jump, chegou para mim, você não quer montar um cavalo meu? Eu falei, é tudo que eu quero, doutor, é tudo que eu quero. Eu tenho esse cavalo, ele acabou de vir da Europa, tal, não sei o quê, e eu gosto muito desse cavalo. E esse cavalo, eu queria que você montasse. Eu, poxa, primeiro, montar um cavalo do Dr. Jorge era uma coisa fantástica. Eu, naquele momento ali, era um momento muito difícil financeiramente ali. Eu estava trabalhando, tentando conquistar algumas coisas e um pouco sem dinheiro, muitos amigos ajudando, né? E, enfim, e ali eu falei, pô, quem que não quer montar, né, o cavalo do Dr. Jorge, né? Claro. Tá? E aí a primeira notícia boa, eu falei, olha, tá bom, então você vai montar o cavalo. A segunda notícia, que não foi tão boa, ele falou, só que eu não vou pagar nada pelo cavalo. Eu falei, como é que eu vou sustentar um cavalo? Mas eu nem sabia como é que eu ia sustentar, mas eu queria. Claro. Eu queria, eu falei, não, eu quero. Tá? Mas ó, eu não vou gastar nada, você vai ter que bancar tudo, não tem problema. Eu vou dar um jeito. Vou vender meu carro, vou vender tudo que eu tenho, mas eu vou dar um jeito, que eu queria muito cavalo. E aí fiz uma parceria com a Dalto, a gente foi na parceria, tal, logo depois do Pan-Americano, o cavalo veio, eu saí do Salamandra, e aí o cavalo veio para minhas cocheiras, e aí eu fiquei e comecei a dar um suporte diferente para o singular. E nessa situação. E o singular, você vai lembrar, ele era muito rápido, muito limpo, entendeu? A gente não sabia da potência dele qual era, e o Dr. Jorge sempre acreditando muito, a gente conhecendo, e foi muito interessante, porque eu comecei a ganhar muita prova de velocidade com ele. Ele me deu alguns carros também, e aí comecei a ganhar muita prova de velocidade. Aí um dia, o Dr. Jorge, eu fui para Bahia saltar um concurso, convidado, que o Vitor Alves Teixeira, que me arrumou esse convite, ele foi um cara que me ajudou muito. No Jaguar. Isso, no Jaguar. Exatamente. E aí ele arrumava o convite, ele me botava no convite. Aí eu não tinha passagem, ele me arrumava um jeito de dar uma passagem. Eu não tinha hotel, eu ficava no hotel com ele. Quer dizer, então, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. E aí eu fui lá e nem sabia que tinha um prêmio tão bom, porque eu fui de convidado, aquela coisa toda e tal. Falei, para mim, qualquer coisa, né? Ganhei o grande prêmio. E aí era um bom dinheiro ali e tal, fiquei super animado com aquilo. E o Tomás Montello, na época, estava aqui ainda no Brasil, ele pegou o telefone para mim, assim, ele tinha aquele telefone, aquele tijolão grande, vamos ligar para o Dr. Jorge. Para o Jorge, ele falava, né? Falei, não, domingo para o Jorge. Ele falou, não, vamos ligar que ele vai fazer. Mas eu não vou fazer isso no domingo. Não, vamos ligar para o Jorge que ele vai ficar fazendo. Ele pegou o tijolão dele, ligou e me deu. Aí eu contei para ele tudo. Ele falou, então tá bom. Então amanhã, às 9 horas da manhã, você me liga que a gente vai ter uma conversa. Ok. Eu falei, ok, doutor Jorge. E desliguei. E aí, no outro dia, às 9 horas da manhã, mano, eu liguei para ele, ele teve assim, ele chegou para mim assim e falou assim, o que você quer desse teu cavalo? Eu falei, eu quero ir para a Olimpíada. Né? O que você deseja do cavalo, não é tudo, eu quero ir para a Olimpíada. Ele falou, então tá, então você tem que parar de correr. Parar de correr significa o quê? Vai parar de ganhar, vai parar de entrar dinheiro. Sim. E aí, como é que eu fazia essa composição, né? E ele falou, não, se você quer um objetivo, você tem que parar de correr. E eu acho que você pode, eu acredito no cavalo e tal, não sei o quê. Então, a partir de hoje, se você parar de correr nessas provas e começar a subir com ele, eu vou começar a te ajudar financeiramente no cavalo. Olha que espetáculo. Então, ele me compensou. Do Dr. Jorge. E aí eu quero acompanhar o trabalho dele. Então, ele acompanhava o trabalho, ele me dava, ele me ligava, e ele falava assim, Zezinha, ele falava assim, Zezinha, você tem que fazer cavalete com esse cavalo, você tem que botar esse cavalo para saltar barranco, e aí ele pegava e bota na guia, deixa eu ver, e aí eu gravava para ele, botava o cavalo fazendo barranco e tal, e toda vez que eu ia a Porto Alegre, pegava ele, me dava uma aula, fazia fazer uma linha, bem do gosto dele, enfim. E aí o cavalo foi construído para isso, com esse objetivo, até que eu continuei ganhando, graças a Deus, nas provas maiores, e foi um dos primeiros momentos bons do singular, foi quando eu ganhei o primeiro Best Jump. Sim. Que aí ele ficou uma alegria em casa. Espetacular. Uma alegria. Naquele tapete verde maravilhoso que eles se investem tanto. Assim, aquele cheio de gente, né? Best Jump era uma coisa... Era uma festa. E aí era uma festa. Uma festa da cidade. E quando eu ganhei, ele foi comemorar e acabou caindo na arquibancada. E aí aquela coisa foi uma coisa assim, fantástica. Ele veio correndo, me abraçou. Aquela coisa fantástica, né? E muito legal, fiquei muito feliz. A família toda ficou muito feliz, aquela coisa toda. E aí quando
comecei a pensar na parte financeira, eu ganhei um carro de prêmio. Certo, no Né? próprio E aí, exatamente, depois de tudo, tá, eu cheguei para ele e falei, olha, como é que a gente vai fazer? Tá, eu tenho um carro que eu ganhei de prêmio. Ele falou, o carro é teu de presente. Ele me deu o carro de presente. E eu estava sem carro, porque para ir para a prova eu vendi meu carro para poder fazer tudo isso. Eu estava sem carro. Enfim, aí acabei ganhando esse carro e tal. E depois ali a gente começou realmente a ganhar bastante com ele. E o cavalo começou a desenvolver bastante. Ele continuou seguindo. E aí foi aquela alegria toda que a gente teve até chegar quer dizer, continua a alegria até chegar, não, muitas alegrias, né, que a gente teve com o cavalo, e até chegar o Pan-Americano de 2007 do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. História que a gente conta daqui a pouquinho, porque agora você vai conhecer um dos nossos apoiadores, alguém que ajuda o programa Tô na Pista a levar para vocês convidados tão especiais quanto o nosso César Almeida. A gente volta já já. Estamos de volta aqui no programa Tô na Pista, nós estamos com o César Almeida, nosso especial agradecimento ao Aras Rosa Mística aí, Aras Olímpico agora, Aras espetacular. Obrigado, Nilson. Cezinha, Pan-Americano, chegamos lá, calor no Rio de Janeiro, uma pista nova, uma pista que pouca gente conhecia, eu sabia que você já tinha disputado uma eliminatória lá, Isso. Era mais ou menos um quintal, segundo quintal nosso aqui no Rio de Janeiro, que era o antigo Regimento Andrade Neves, ali tinha uma pista de areia, mas não naquela conformação e não com aquele piso. Isso. Já era um piso que você conhecia, o São Paulo, poucas hípicas ainda tinham implantado aquele piso, né? Eu tive o prazer ali de sempre estar montando em hípicas grandes, né? Então, Sim. a gente já tinha esse piso Santo Amaro e Paulista ali, né? Então, e o nosso campeonato brasileiro foi feito lá. Quer dizer, então, a gente já conhecia, já via o piso e tal. Logicamente, quando chegou no Pan-Americano, é uma coisa toda, né, diferente. Muda os obstáculos, muda as cores. Muda... E eu tinha uma das características muito difíceis do singular é que ele era um pouquinho mirão. Nos coloridos. E esse era um problema meu e todo mundo sabia disso. Eu sabia lidar com essa situação ali, porque eu tinha já bastante conjunto com ele, mas de qualquer maneira eu tinha todo um protocolo com ele, tudo certinho ali para fazer. E graças a Deus a gente foi fazendo, já depois do Campeonato Brasileiro, que já foi bem difícil, eu ganhei o Campeonato Brasileiro com ele, fiquei no índice do Pan-Americano e ganhei, na verdade, a seletiva toda do Pan-Americano para o Rio, né? E então, fiquei muito próximo ali. E aí a gente teve algumas situações difíceis ali, né? Porque ele teve um pequeno acidente um mês antes. Certo. Entendeu? Ele se machucou, é uma coisa assim, o tratador puxando ele para a pista na época paulista, passando atrás da quadra de tênis, caiu uma bola de tênis na garupa dele, ele assustou e deu um coice, e o rampão cortou a quartelinha dele ali. E aquilo, não pude saltar, fizemos um curativo e tal, e aquilo foi um problema grande para a gente, quer dizer, grande para você chegar realmente com excelentes veterinários que a gente tinha e tal, e eu conhecia muito bem o cavalo, mas um problema para você realmente chegar no auge, sabe quanto é difícil de manter o cavalo, eu tinha que ficar sem trabalhar ele, enfim, mas na hora do Pan-Americano ele ainda tinha um machucadinhozinho ali, tinha uma coisa ali, mas tudo já muito leve, passou na inspeção. Uma das situações ali é que ele era garanhão, e ele era um garanhão mais violento, e ele respeitava muito o meu tratador, mas não me respeitava muito, porque eu montava. E a gente, você sabe, a gente não passa na inspeção, quem passa é o tratador. Sim. E lá a gente tinha que passar. Então, no treinamento, ele vinha de mordida para cima, aquela coisa toda, tal, e ela não pode ser isso, não pode ser aquilo, mas como é que você trota com um cavalo atrás querendo te morder, entendeu? Aquela situação difícil e tal, e o tratador ir lá, enfim, e a gente foi jogando isso. E um dia antes da inspeção veterinária, o tratador foi trotar para o veterinário, o cavalo pegou ele e passou por cima dele, machucou ele. Machucou o tratador. E aí machucou ele.
E aí ele tropeçou, alguma coisa nesse sentido. E eu falei, tudo bem, ele está machucado, eu vou ter que passar, vou dar o meu jeito ali. Mas, Monzão, não teve jeito. Eu entrava ali, o Jack Schneider, que estava ali fazendo a inspeção, e ele o cavalo vinha me mordendo, eu batia, o cavalo não deixava. E aí ele não passava o cavalo, não era porque tinha nada, a gente estava preocupado com o machucado dele, que nem era mais zero. Agora, ele só não se comportava. Aí o tratador, mesmo manco, falou, daqui que eu vou passar. Tomou uma cachaçinha dele ali, pegou o cavalo e saiu trotando. Vou te falar, o trotador estava melhor que ele ainda. E trotou e tal, o cavalo respeitava ele e passou. Que bacana, como era o nome desse cara? Ele chama Amendoim, ele trabalha até hoje, ele chama de Amendoim. E até hoje ele tem isso como prêmio da vida dele, ele deu uma réplica da medalha para ele e tal, e ele é muito grato por isso. Esses caras são fundamentais. Ele, então, foi uma coisa assim, fundamental naquele momento ali. E aí, Cezinha, primeiro dia, prova de caça e a bota sai do estribo. Me conta aquilo, aquela agonia, eu dentro do júri. Quase querendo pular lá dentro. Então, esse é o estribo, né? Eu perdia muito estribo, todo mundo perde um pouco estribo e tal, eu perdi o estribo. Hoje até não perco tanto, mas eu perdia muito estribo. E aí apareceu essa novidade, todo mundo usava isso, aí... Não, essa é muito legal isso. Eu usei, achei ótimo. Falei, pô, era um estribo de um lado só, com um ganchinho que a gente tinha um encaixe na sola da bota. Isso, como aquele de bicicleta. Ele encaixava na bota. O Rodrigo Pessoa estava usando, todo mundo estava meio virando uma moda. Isso, e até hoje eles usam ainda, né? Sim. O Pedro Vênis usa, o Rodrigo usa, o Bernardo usava. Então, e aí me deram para usar, mas não naquele momento. Eu já usei 2 meses antes, eles me deram aquilo e tal, eu gostei, fiquei. E eu vou te falar bem a verdade, eu perdi uma vez aquilo num treinamento. Treinamento só que eu perdi, mas eu comecei a saltar aquilo frequentemente com tudo, gostei, fiquei. Mas você sabe como é que é. Quando você chega numa prova importante, como um Pan-Americano, dentro do Brasil, com tudo aquilo e tal, você tem você quer sempre fazer mais do que você pode. Aquela coisa de ser... Você tem que estar 110%. Exatamente. Então, você tem que estar... E foi exatamente isso. Entramos na caça, tal, o estribo estava ótimo. Tal. Eu lembro até hoje, o número 3, uma tríplice, eu nem precisava encostar tão a perna, porque eu cheguei bem, mas eu precisava fazer o 0. Eu dei uma pernadinha assim, o estribo escapou. Nossa, meu Deus. Escapou o estribo direito e eu não conseguia mais pegar aquele estribo. E ele só tinha um lado, não tem nem como acertar. Exatamente. Eu era, na verdade, o cavaleiro mais rápido naquele momento para caça e tudo, todo mundo contando com o meu 0 e tudo, e minha velocidade, e eu não conseguia mais botar o estribo, e até que chegou no momento no meio da pista que eu perdi o outro também, porque para mim equilibrar eu perdi o outro, fiquei sem os 2 estribos, eu colocava o estribo ferro com ferro, escapava e ia embora. Lembrou muito do Adenilson nessa hora. Lembrei muito, Mas a perna já estava e eu não podia desconcentrar, porque tinha todas as dificuldades, né? Duplo, triplo, virar a curva e tal, e aí eu lembro muito bem, no final tinha um dos obstáculos mais difíceis para mim, que era era o penúltimo obstáculo, era uma paralela grande, cheio daquelas rodelas daqueles de Pernambuco, como é que chama? Aquelas... Vassourinha. Os guarda-chuvinha, que chama. Tudo colorido, aquilo para ele era um... Que ele olhou guarda-chuvinha do frevo. Isso, guarda-chuva do frevo. Bem colorido. Que eu virei, eu sabia que era difícil ali. Que ele olhou, ele fez assim, pum! Quando ele deu aquela olhada assim, de longe já, eu perdi os 2 estribos. E aí eu agarrei e falei, não, você vai. E aí ele, desesperado, ele não foi. Ele não foi, pegou e parou. Mas parou por causa daquilo. Eu virei, me ajeitei no cima, fui lá, dei uma encostadinha nele, passei. Passou. E passei. E terminou. Então, tudo bem. Descarte ali e tal, aquela coisa... tristeza de todo mundo, né? A equipe e Esse tal. foi o descarte da equipe, porque era aquele sistema, esqueçam a Olimpíada, era o somatório dos 3 melhores resultados em 3 percursos. Um percurso de caça no primeiro dia, 2 percursos na chamada Copa de Nações, final das equipes direto. Exatamente. Dia seguinte, com aquela raiva, tira aquele estribo fora, tira o estribo bota fora. o estribo comum. Exatamente. Eu lembro até hoje, eu vou falar aqui, o Vitor sempre foi contra, ele falou para mim não usar esse estribo, tá? E eu acabei usando porque eu gostava desse estribo. E ele, quando aconteceu tudo isso... todo mundo. Exatamente.
Quando ele falou, agora você tira esse estribo, e aí eu falei, lógico, não vou mais usar. Vai, com o E aí know-how que botei você o acha ele estribo de pronto, novo. aquele pesadinho, tal, de ferro do colégio militar, aquele Isso. estribo pesado. E Borrachinha aí, branca. borrachinha branca. Falei, vamos nele. E aí, bom, coloquei ali e foi embora. E aí, enfim, fizemos 2 zeros. Duplo zero na Copa de Nações, que Isso. deu o resultado da medalha de ouro de para a equipe brasileira em 2007, depois de várias edições em que o Brasil não emplacava a medalha de ouro. Foi sensacional. O cavalo foi fenomenal, Espetacular. espetacular. Toda a decepção do primeiro dia ali, acabei controlando muito tudo isso e enfim, deu certo, fiz 2 zeros. E eu lembro no segundo percurso também uma coisa muito, não sei nem se eu já te contei isso, mas tinha aquele boneco, né, aquele Cauê que ficava em cima ali e tal, e ele tinha, e sempre para ele ficar no ar, ele tinha um gás, né, que eles colocavam, fazia um barulho, uma bomba, fazia um barulho, e aí eu calculei, esse barulho era de 1 em 1 minuto mais ou menos ali, e eu, como no Pan-Americano a gente tem um obstáculo, são 7 obstáculos para a gente aquecer, eu tinha o meu obstáculo, e eu esperava vir o gás, e aí eu saltava, vinha o gás e eu saltava. E aí no último salto ali, eu lembro muito bem, o Bernardo estava junto e tudo, o Neco junto e tal, e aí eu vim para o último salto antes de entrar na pista e eu esperei o barulho. Deu barulho, mas deu um barulho curto. Mas isso é naquela emoção? Sim, não, deu barulho. E fui. Quando eu vou saltar, faz barulho outra vez, o cavalo assusta e para. Gente, esses caras só via assim, né? Com a cabeça na cabeça. Mas eu conhecia meu cavalo. Aí eu conheci o cavalo. Aí o Doda veio do meu lado assim e falou assim, e aí, César? Eu falei, não tem problema nenhum, só me abaixa. Deixa eu dar um salto, com marcação e não vai ter problema nenhum. Aí eu esperei e tal, dei o salto e tal, todo mundo preocupado, vim falando, e aí falando disso, daquilo, todo mundo ali, a Karina junto e tal. Aí a gente... eu falei, não, gente, fica tranquilo, eu conheço o cavalo, eu sei que ele vai se comportar. Com emoção, né? E aí eu entrei, eu sabia, e foi por um, foi fazendo, mas na última linha ali eu já sabia que a gente chamava 0 e não ia bater naquela linha e tal, e aí arrancamos 0 ali, foi uma coisa muito legal, o cavalo foi super parceiro, a equipe toda super parceira, o Neco pulava que nem criança ali, foi uma emoção muito grande. Depois desse PAN, você ainda teve alguns anos com ele, com vitórias. Tive. Voltou a ganhar em Porto Alegre? Não, com ele não, mas... voltei com outros cavalos, mas por quê? Depois desse ano a gente teve, ele lesionou muito jovem, porque chegou muito rápido para tudo isso, né? E aí ele lesionou num concurso em Santo Amaro, na Universidade de Santo Amaro, num grande prêmio. E aí ganhei o grande prêmio com ele, eu sabia que ele não estava bem, falei para o veterinário, ele não está bem, aí ele falou, tá ok e tudo, no dia seguinte ele mancou e nunca mais voltou a saltar. Certo. Aí ele foi a última, mas ele, para variar... Entregou o resultado. Entregou o resultado, ganhou, foi primeiro e segundo, eu e Karina. Foi ela, eu ganhei e a Karina segundo naquele grande prêmio. E ela estava junto comigo. Então, e aí, de lá para cá, você já representou quantas equipes? Então, eu já canso de ver você aí vencendo provas no Santo Amaro, principalmente, que é uma das tuas bases, né? Hoje você tem várias, César. Como é que é isso? Hoje eu trabalho ali, quando eu saí de lá de 2007 ali, acabei me aproximando bastante com o Aras Império Egípcio, né? Com a Dona Ângela, o Zé Ramos, a Anelisa. Na época eu comecei a trabalhar com eles, com o Daniel, que é um dos filhos da Dona Ângela. E a gente fez com o Zé Ramos, a gente acabou fazendo uma equipe bem grande, trabalho ainda com eles há muitos anos, né? E tenho o prazer de tive o prazer de montar vários cavalos deles, fiz várias turnês na Europa, e foi o apoio que eu tive ali do Aras Império Egípcio. E foi aí, logicamente, o próximo Pan-Americano, que já foi no México, que já foi com a Avante do Império Egípcio, né? Que já foi também uma proposta e um projeto também do Aras. E também que tem uma história super legal, que até agora, lógico, a gente agora tem a Primavera, né? Que é um excepcional cavalo, mas até então o cavalo de mais expressão, que de mais título deu, era a Avante, e ela está viva até hoje, tem vários pontos dela, então... Foi com ela que você ganhou a última vez o Best Jump.
Foi com ela que eu ganhei a última vez o Best Me Jump. lembro Eu ganhei bastante 4 Best Jumps, né? Ganhei 4 concursos no Best Jump, uma alegria muito grande. E ela me deu um dos títulos, né? De lá, e fui campeão brasileiro com ela também, e fui até para fazer uma turnê na Europa com ela. Fiquei 4 meses na Europa, no Neco e no Rodrigo, até o Pan-Americano do México. Infelizmente ela estava muito bem, mas eu não consegui saltar o Pan-Americano, fui como reserva, saltei o primeiro dia lá, e a gente teve a medalha por equipe, medalha de prata por equipe, né? Enfim, um concurso realmente muito legal na Cidade do México, né? E depois disso, logicamente, a gente foi desenvolvendo outros cavalos, fazendo projetos e tudo. E aí hoje eu estou num projeto novo, mantenho lá meus cavalos ali no Aras Império Egípcio. Tenho agora o Melo Pinheiro, né, que é um Aras novo, também um novo Aras, com uma proposta muito boa ali em Porto Feliz, um Aras de uma criação bem importante. É ali. dos lugares de São Paulo que mais tem Aras. Impressionante, Porto Feliz né? tem Porto 70 Feliz, aras. Sorocaba, impressionante. Ali é uma região de concentração. Muito. Solo bom, terra um pouco mais fácil de conseguir. E a nossa criação está melhorando muito, né? E esses aras novos que estão entrando realmente com bons produtos, boas matrizes, pensando em criar não só um cavalo bom de esporte, criar o cavalo diferente do esporte. Isso. E esse é o objetivo ali, tanto do Aras Império Egípcio, quanto do Aras ali do Melo Pinheiro, de ter essa tem que ser dada a seleção. Tem que ser dada a justa homenagem àqueles que começaram, né? Porque essa gente que está vindo agora se apoia em ombro de gigante. Gente que começou lá atrás com éguas puro sangue, com égua trazida da Argentina, trazendo sangues diferentes. Hoje aprenderam muito. Hoje você é mais fácil você acertar. Além da cultura toda, você tem as éguas, quer dizer, então você tem as matrizes, trouxeram as matrizes. Que é o grande segredo deles lá, que eles não nos vendiam, eles queriam vender as coberturas. E hoje a gente já tem aqui no Brasil matrizes a nível mundial ali. Isso. Espetacular. E sêmen é fácil, porque aí sêmen você traz tudo que você quer, né? Mas tem que fazer essa combinação. Então, tem tudo isso. E eu também tenho o prazer também de trabalhar com a Thalita, no Aras ali em Sorocaba. Ela comprou, ela ainda não está criando, o Aras ela está montando bem jovem. E ela tem Sun Blue Farm, exatamente. A Thalita é a dona da Miss Blue, que teve com na Olimpíada. Com o Yuri. Resultado espetacular também. Bom, uma muito. pena aquele susto, com aquele muro louco. Uma pena, a égua fantástica. Inventaram. Putz, é uma coisa... Realmente, para aquele muro ficar intransponível, só precisava ter um bonequinho do Porto na frente, porque ele era torto, tridimensional. Tudo, na hora da sombra. Impressionante quando eles vão realmente voando. Inventando cada vez coisas mais difíceis. Exato, né? já que não dá para aumentar mais a altura. E realmente tanto ela quanto a Primavera, são cavalos brasileiros, né? Nascidos aqui e tudo, são cavalos que levam o nosso nome, né? Levam o nosso sangue. Então, o BH começa a fazer regalar os olhos de criadores muito antigos lá. Exatamente. E sabem que a gente tem capacidade de criar produtos tão bons quanto os deles já. E esse é o propósito de todos, né? Então a Thalita também vem nessa pegada, do mesmo jeito que a Lina do Melo Pinheiro e o Aras Império Egípcio, com a Dona Ângela e o Zé Ramos e tudo, eles vêm com essa pegada de cada vez criar melhor. Com mais qualidade. E temos matrizes e acreditar realmente no potencial dos grandes garanhões, né? Então, eu tenho ali, como eu estava falando, a Thalita é uma grande incentivadora, ela tem hoje 7 cavalos, dos melhores cavalos, todos dos aproximadamente 2 anos ali, todos os recordes de leilões dos melhores sangues ela comprou. Isso. Entendeu? Então ela tem hoje um sangue importante, independente se é égua, cavalo, que é cavalo bom, ela tem. Só que os cavalos dela, o mais velho, tem 4 anos ainda, 5 anos, tem uma égua de 6 que é muito boa, mas é bem temperamental. Mas você é garoto ainda, dá tempo. Dá tempo, exatamente. A gente tem uma equipe boa. A gente é um ano mais novo que eu só.
Eu sou um Você ano... nasceu em que ano, Rafa? 61. 61? Eu sou de 60. Novembro 60. Você é de que mês de 61? Eu sou de outubro. Hoje, você 18 de quase outubro. Hoje, exatamente hoje. Não brinca. Exatamente hoje. Parabéns, meu garoto. Dia do médico, né? Que então, legal. Hoje eu faço aniversário. Então, estou aqui, um prazer enorme Pensar que estar você aqui. tem só mais uns 20 anos de carreira, não mais. Então, vamos lá. A medicina está evoluindo. Né? E outra coisa, a gente gosta do que a gente faz, né? Exatamente. É um prazer. É o que eu costumo dizer. A gente, eu digo, eu e todos os cavaleiros que são amantes disso, o nosso lazer é no cavalo. Isso. Né? A gente gosta do cavalo. Então, para a gente não é um trabalho, para a gente é uma... Canso de falar isso aqui. Né? Escolha algo que você goste de fazer e você não vai trabalhar dia nenhum na vida. Meu pai falava muito isso. Ele Legal. falava, você tem que gosta do que você faz, que você vai ser bem sucedido. E foi justamente por aí. Então, hoje a gente tem esse projeto, eu trabalho bastante ali, eu tenho muitos apoiadores e também tenho bons cavaleiros comigo ainda. Tenho o meu centro de treinamento, que é em Itapecerica da Serra, que é o Manege Pinus Park. Você pega cavalos jovens para fazer? Pego cavalos jovens, eu tenho hoje... Você tem uma base também dentro do Santo Amaro? Tenho. Eu sou sócio de Santo Amaro há bastante tempo. Sim. E eu tenho... agora eu acabei... meu filho cresceu de faculdade, está morando sozinho, então eu acabei mudando eu e a minha esposa para o Manege. Então hoje eu moro dentro do meu Manege, acabei de construir meu picadeiro coberto, graças a Deus ali fiz. Tenho 30 cocheiras, tenho pista, tenho caminhão, então eu consigo receber e ter cavalos, projeto de cavalos novos. Tenho hoje cavalos meus, basicamente que eu acabei comprando e criando, estou começando a criar um pouco, porque eu me apaixonei nesse negócio da criação. Então hoje eu tenho praticamente uns 15 cavalos ali, meus mesmo, além dos proprietários. Então eu tenho um centro. E aí dou esse suporte ali para o Melo Pinheiro, para a Thalita, que está do lado, um do lado do outro, e o Império Egípcio, que me dá essa oportunidade sempre de ter aí bons cavalos. Hoje, um dos meus melhores cavalos é do Império Egípcio. E não posso esquecer também, na época paulista, eu tenho também alguns alunos, gosto muito da época paulista, tenho, apesar de ser sócio na Santo Amaro há muitos anos, não sou sócio da época paulista, mas eles me recebem muito bem ali. Agradecer o Fernando, que é uma pessoa, que é o presidente ali, pessoa que me recebe muito bem, e todos os profissionais ali são meus amigos de infância, né? Eu cresci, eu trabalhei com o Caio Carvalho. Você construiu essa amizade. O Zé Luiz e o Cainho, eu vi eles pequenininho, quer dizer, então eu tenho o Totti, Mula, super bom amigo, enfim. Meu grande amigo Alberto, são mulher. Exato, então só pessoas boas, eu tenho muito prazer de trabalhar ali, e eu tenho uma cliente importantíssima ali, que é super minha amiga, super da família, que é a Jordana, né? Que eu já dou aula para ela há bastante tempo, eu tenho os cavalos dela também. Na verdade, os cavalos são delas e eu, enfim, só monto os cavalos e boto em forma para ela, mas ela é super importante ali sempre foi super importante na minha carreira. A Bárbara, que é a mãe dela, uma pessoa maravilhosa ali também, e então me dá esse suporte. E não posso deixar de falar também, eu tenho o Aras Adonai, que é do Leandro, do adestramento, que é um forte amigo meu, grande amigo, um cavaleiro excepcional de adestramento, e que ele me dá um suporte também ali na criação. Como eu não tenho um aras grande, eu acabo criando na casa dos amigos. Na casa dos amigos. Então eu crio ali, no Aras Valias, que é de uma amiga minha também, que eu dava aula para a filha dela, e tem um aras maravilhoso, então eu tenho um pouquinho ali no Aras Valias, tem um pouquinho no Adonai, aí tem um pouquinho ali no Melo Pinheiro, então eu vou distribuindo um pouquinho ali e vivendo bem e muito satisfeito. Maravilha. Cezinha, obrigado. Gente, espetáculo. Personalidades como essa você assiste aqui no canal por conta daqueles que nos apoiam. A gente gosta sempre de lembrar que sem o apoio das empresas que estão conosco, a gente não ia conseguir trazer esse espetáculo para você. Se você tem alguma possibilidade de nos ajudar, não deixe de entrar em contato através dos telefones que aparecem aqui na tela. Cezinha, um último recado aí para quem está embevecido aí com toda essa trajetória de sucesso? Olha, eu acho que o recado ali é ser persistente, realmente gostar daquilo. A gente falou uma coisa muito importante, trabalhar com o que você gosta é a melhor coisa do mundo, né? Que é um prazer, né? E cavalo é uma coisa apaixonante, né? Então, curtir bastante, aproveitar o momento que a gente tem com quem gosta, com que a gente gosta e com eles gostam muito da gente, que são os animais. É isso aí. Minha gente, esse é um esporte diferenciado, porque aos 63, agora prestes a... Fez hoje. Fiz hoje. Fez hoje, 63 anos. Ele ainda está fazendo o projeto para 7 anos na frente.
porque é mais do que possível se você se mantém em forma, saltar provas, como foi o caso do próximo Nelson Pessoa, Nossa, exatamente. e daquele fantástico canadense, né, que a gente viu, Ian Miller, chegar aqui no Brasil com mais de 70 anos e em plena forma. É um esporte diferenciado, é um esporte que tem o cavalo na nossa paixão e que deve ser sempre aquele que a gente protege. O cavalo é a coisa mais importante dessa paixão. É para isso que serve o Tô na Pista. Fiquem sempre conosco. Este é o canal Universo Equestre. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cezinha. Obrigado. Valeu, irmão.